Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a verdade que liberta, dando início mais uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração para falar para você da salvação do Senhor, de como fazer para buscar o Senhor e achar o Senhor. É porque a palavra de Deus diz que Isaías fala, escreveu dizendo que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Então é agora, não é amanhã, nem ontem, é hoje, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Então nós não podemos perder tempo, né? Então nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus mandou fazer, que é pregar o Evangelho. Todo aquele que conhece o Senhor, ele tem esse dever de pregar as virtudes do Senhor, os testemunhos, né? Que de tudo que Deus já fez nessa terra a favor dos homens e que ainda vai fazer, que existe as promessas na Bíblia. Entenda que se você procurar dar ouvido à palavra de Deus, prestar atenção e fazer se cumprir na tua vida, pelo menos você se esforçar nisso, isso de verdade, de coração, sem malícia, sem engano, sem querer barganha, sem querer tapear, porque você pode querer tapear os homens, mas Deus você não tapeia, você é tapeado, né? Ou seja, você está se enganando, né? Por você mesmo. Então, não devemos ser sinceros com o Senhor, em todos os sentidos. Se você se esforça em obedecer essa palavra, saiba que as promessas que estão nesta palavra estão contigo. Agora, não é só promessa boa, porque no sentido de condenação tem também. Se você não obedecer essa palavra e não se interessar por isso, aí o que está escrito de ruim aqui, de condenação, também está preparado para você. Então entenda que Deus ele não preparou só o céu, não, Ele preparou o inferno também. Então Jesus ele alertou isso aí muito mais do que o céu até. Então entenda que está preparado o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Todo aquele que segue, aceita o mal, né, fazer aquilo que é contrário a Deus, não dá ouvido à palavra de Deus, ele está buscando as promessas que está aqui de condenação. Então, quando diz que promessa de Deus, não é só nesse sentido bom não, porque está lá todos os dois preparados, o reino do céu e o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Então, o reino do céu para os filhos de Deus, aqueles que obedecem ao Senhor. Então, entenda que isso só vai depender de você se inclinar ao Senhor, você se humilhar, amansar e saber que é dependente disso. Porque as pessoas se confundem achando que se der ouvido à palavra de Deus, bem, se não der, bem também. Não é bem assim. Entenda que toda a humanidade está desligada de Deus. Toda a humanidade é terrena. É uma criatura de Deus e filho de homem. Eu sempre estou dizendo isso. E homem gera homem. Mas Deus gera Deus. O que eu estou dizendo? Livros de homem, ensinos de homem, trabalho de homem, gera homem. O que é isso? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então a parte espiritual é de Deus, a parte carnal é de homem. Então se você faz tudo na carne, tudo é de homem, você não busca nada
vertical, mas tudo horizontal. O que é isso? Tudo que você faz é pensando na terra, é de homem, você não se liga para as coisas de Deus, que é vertical. Então, espiritual. Então, você, do jeito que nasceu, com a condenação, separado de Deus, ficou. Mesmo jeito. Mudou nada, ainda que seja o melhor homem na face da terra. A pessoa mais correta, humanamente falando, seja a mais correta da face da terra, você não terá salvação. Se você não confessar o nome do Senhor, o que é isso? Você reconhecer que só existe uma maneira de você se salvar. É você confessando o nome do Senhor, não se envergonhando do Evangelho, você deixar se entregar ao Espírito de Deus, para que o Espírito seja sobre você, de maneira que você dê fruto, de maneira que haja mudança em você por causa do Evangelho, pelo Espírito de Deus, pelo convencimento do Espírito, e que as pessoas possam enxergar isso em você, seja para perseguir, seja para querer, para se salvar também como exemplo. Porque nós, crentes, tem pessoas que se chegam a nós para imitar, para aprender, para querer o Deus que está em mim, para Ele também me salvar. Mas tem aqueles que se chegam a mim para me perseguir, para fazer eu tropeçar, para escarnecer, para ser contrário, perseguir, né, o Evangelho que está em mim, o Deus que está em mim. Que isso aí sempre aconteceu, né? Esse dia mesmo eu estava pregando e eu estava falando de os 2 homens que nasceram de mulher, os primeiros 2 homens. Caim, primeiro, segundo, Abel. Esses 2, o segundo era de Deus, filho de Deus, obedecia a Deus, reverenciava o Senhor, ele tinha temor de Deus, ele reconhecia que a única maneira dele salvar seria se chegando a Deus, ou ouvindo ao Senhor, dando glória ao Senhor, né? Se aproximando de Deus, da sua santidade, sendo aprovado por Deus. A maneira dele salvar, o outro não reconheceu isso. Ele optou pela vida terrena do jeito que ele quisesse, desobedecendo ao Senhor, que é o primeiro, que o coração era do maligno, diz a palavra de Deus. Quer dizer, e ele matou seu irmão por quê? A Bíblia diz que foi por inveja, né? Porque ele era crente, o Abel, e ele não aceitava isso, era revoltado contra isso. Então veja que tem gente, os primeiros já foi assim, e até hoje é desse jeito. Que não seja você, que seja um perseguidor do Evangelho. Tem gente que ele não se chega às pessoas, porque você vai aprendendo com as pessoas. Você aprende a ser ruim e você aprende a ser bom. Bom no sentido de fazer o bem, no sentido de ser justo diante de Deus, no sentido de ser aprovado por Deus, no sentido de ser obediente ao Senhor, viver a palavra de Deus, ou ser contrário total. Então, isso você aprende entre nós. Tem as pessoas maus e tem as pessoas boas, nesse sentido aqui. E como eu volto a dizer para você entender melhor, que não tem bonzinho sem obedecer ao Senhor. No sentido de salvação, tem no sentido humano. Então tem muitas coisas que são lícitas, que são permitidas pelos homens, são aplaudidos pelos homens, e não tem nenhuma condenação, não tem nada contrário pelos homens, e é ilícito diante de Deus. Não, tem muitas coisas que a Bíblia condena, que o homem não condena de maneira nenhuma. Então veja que o que é importante da gente saber o que é lícito, o que não é, o que Deus aprova e o que Deus não, e que Deus reprova.
ainda que você escorregue, ainda que aqui e ali a carne te dobre no sentido de você fazer a vontade dela ali, que é o pecado, errar, mas você se arrependa rapidamente, mude de ideia e recorra ao Senhor. Ainda que isso aconteça, porque acontece, né? Assim como uma pessoa trabalhando, vivendo sua vida, ele se acidenta, ele adoece, pega gripe, dá febre, aquela coisa toda, quebra a perna, quebra o braço, se acidenta assim, ele não é porque ele quer. Então acontece esse tipo de coisa. E você recorre ao médico, recorre ao quem possa te ajudar para você sair daquela enfermidade, daquele acidente, consertar aquele erro que foi um erro sem querer. Então o pecado é dessa mesma forma. Você, ainda que aconteça, mas você tem que ser contrário, você não pode ser a favor do pecado. Então depois que você conhece, aí se torna um iníquo diante do Senhor. Isso é a iniquidade, aquele que é favorável ao erro. Aquele que anda correndo atrás do prejuízo, atrás de se condenar a si mesmo. Então é uma coisa que você conhece, mas você quer levar, empurrar com a barriga, você considera de que Deus, o inimigo te dobra, na verdade. Não, isso aí pode fazer, pai, tu já fez tanto para Deus, ele vai olhar para isso aí, não. Então você acaba errando, né? Pode acontecer de ser dobrado pelo inimigo e você tem que correr rapidamente atrás desse prejuízo, porque desse pequeno erro, aí o inimigo ele vai te convencendo para você consertar esse erro com outro erro. Então vai acrescentando, daqui a pouco você não tem como consertar mais. Sabe aquela coisa você fazer um negócio errado, aí em cima desse negócio você quer consertar com outro negócio errado de novo, daqui a pouco está tudo errado na tua vida. E você não consegue mais voltar atrás. Então é tudo que o inimigo quer. Toda vez que ele te convence, porque conselho do mal, para você consertar o mal com outro mal, não vai dar certo. Todo conselho que vem da parte maligna é morte, é cadeia. Ou seja, você estava com a algema, aí acrescentou mais uma. Então, quando você vai ver isso aí, um exemplo grande é Davi, né? Até o próprio Caim, que eu falei agora há pouco, os dois homens nascidos de mulher, os dois primeiros, você vê que ele pecou diante de Deus no sentido de... Ele era pecador, todos nós somos, claro. Mas ali, quando foi para oferecer sacrifício ao Senhor, ele ofereceu de forma que Deus não recebeu. Ele ofereceu de forma como que Deus estivesse obrigando ele. Ele fez pelo um ritual, ele fez pela uma tradição do pai dele. Ali não está escrito na Bíblia, mas dá de entender que é como os pais ofereciam sacrifício, o irmão, né? Ele foi fazer também porque eles estavam fazendo, mas não que ele quisesse fazer isso. E Deus não recebeu porque ele ofereceu o sacrifício de forma revoltada. Ou seja, ele estava revoltado. Então, dali, Deus aconselhou eles, ele fizesse o bem, ele recebia. Mas se ele fizesse o mal, o pecado estava diante dele e o desejo dele era para o pecado. Mas ele podia dominar o pecado se quisesse. Se aproximar de Deus, domina. Com o poder de Deus, você domina o pecado. Mas com o teu poder, você não domina, irmão. Entenda isso. Então, depois nós falamos nisso. Mas veja aí, o que aconteceu? Acrescentou outro pecado, matou o irmão dele. Aí o negócio arruinou pro lado dele, né? Primeiro o homem ser morto, pelo menos que a Bíblia diz, né? Nascido de mulher, foi ele que matou. Então veja, da mesma forma, Davi na época de Betseba, que é a mulher de Urias, que ele ficou com a mulher ficou grávida, aí ele tentou consertar o erro.
Era para ele declarar logo, chamar Urias, rapaz, aconteceu isso aí. Aí Deus ia dar a vitória ali, sei lá. Dava com certeza, né? Mas ele acrescentou o negócio querendo consertar o erro com outro erro. Com uma mentira, chamando Urias e tal, para que ele ficasse com a mulher dele. Ele estava na guerra, o coitado. E ele chamou ele como rei, mandou chamar, ele veio. E tentou fazer, até embriagou o homem para ele ir para a casa dele, para ficar com a mulher dele. E pensar, todo mundo ficar pensando ali que o filho era dele. E ele não aceitou isso, porque Deus não permitiu também, ele acredita, né? E ele, como justo, não foi. Ele até embriagou ele, mas não foi. Quer dizer, aí ele tornou criar outro plano em cima desse. Foi piorando a coisa. O que foi? Já que ele não foi, entrou uma revolta, uma raiva no coração de Davi, porque a Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Davi. Então veja que aí ele foi e matou Urias. Mandou uma carta pelas mãos dele mesmo para o comandante da guerra, colocar ele na frente do lugar mais perigoso da guerra e depois, quando ele estivesse envolvido, eles se afastarem dele, para ele morrer. E mataram. Ele morreu mesmo. Quer dizer, acrescentou uma coisa, foi em cima da outra. Então veja que você não pode de maneira nenhuma se revoltar contra Deus, contra as coisas de Deus. Quando você vai dizer contra Deus, aí você fica pensando, não, mas nunca nem vi Deus. Não, é contra a sua palavra, é contra aquele que prega a palavra. Aquele que anda anunciando o evangelho e está vivendo o evangelho, pode ser uma mulher, pode ser um homem. Não se revolte contra. Se você se chegar a essa pessoa, é para ajudar. Ou seja, para absorver o que ele tem de Deus, para você aprender o caminho da salvação, se armar. Você nunca vai ter de ti mesmo. A Bíblia tem vários pontos dizendo a maneira que para você se salvar, para você buscar as armas de Deus, para se armar contra o inimigo, para ele não te dobrar, para ele não deixar você cego. No caso, você busca a visão em Deus, você busca a audição em Deus, você busca o entendimento em Deus. Então não é de você mesmo. Eu estou inteligente, agora eu estou vendo Deus. Não existe isso. Você busca no próprio Deus para enxergar. Então não tem como. Quando você não faz isso, você não acredita e você até escarnece disso, porque o que está acontecendo aí, pelo amor de Deus, a perseguição por leis, de maneira que estão escarnecendo o nome de Deus e estão envolvendo o nome de Deus no meio daquilo que Deus nunca disse aquilo, nunca, não está lá. Então veja, não vai nessa onda, você vai... quando você busca em Deus de maneira sincera, que você está precisando, está querendo salvação, então ele vai te dar essa visão, ele vai te dar essa compreensão, entendimento. Quanto mais você busca, mais entendido você fica nesse assunto, de enxergar o que é mal e o que é bem, discernir. Isso chama discernimento, para discernir entre o mal e o bem, o que é certo e o que é errado. E você vai ter poder para dominar os teus desejos, para que não ceda para o mal, para o pecado. Então isso foi que Deus disse para Caim, o conselho que ele deu em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se tu fizer o bem, não te será aceito. O que é isso? Quando você faz o que é certo, Deus recebe.
recebe, aí aceita ele se aproximar dele. É isso aí. Aceita a pessoa se aproximar da sua santidade, da sua justiça, do seu poder, força e poder. E essa pessoa se arma disso aí. Ou seja, espiritualmente ele fica forte, de maneira que ele passa a entender, a ver e a ouvir as coisas de Deus. Aí ele se livra, porque as pessoas ficam pensando que é Deus que faz pela gente. Não, você que faz em Deus, você se faz em Deus. Você precisa compreender isso aqui. É um versículo que a quase todo programa eu falo, porque cabe falar, precisa ser falado, que é o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 12. Que ele vem falando ali que Deus, o Senhor Jesus é a palavra, ele vem dizendo, é a luz do mundo, por ele foi criado todas as coisas. Ele é a luz dos homens que vieram a esse mundo. Aí o mundo foi feito por ele, mas o mundo não recebeu ele. Aí ele vem falando. Então, o mundo, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam. Não compreenderam o que é certo, o que é salvação. Isso é luz. Essas trevas é a falta de entendimento, não entenderam. Então ele vai dizendo, quando chega no 12, no versículo 12, aí diz, mas todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creu no seu nome. Então entenda, ele te dá. Quando você reconhece ele como suficiente Salvador, ele é Salvador e você resolve ser escarnecido também como nós somos. Chamado de doido, como nós somos chamados. Você resolve largar os vícios, trabalhar contra isso. Ainda que seja uma batalha e você vai ficar viciado em alguma coisa e você sempre vai ter as suas concupiscências, que é aqueles desejos desenfreados que você não consegue dominar. Aí você tem que pedir ajuda do Senhor. Sempre pedindo em cima daquilo. Tem coisas que você domina mais fácil. Você que a gente diz no sentido, você é com o poder de Deus, irmão. Porque tem gente que diz assim, não, mas eu deixei de fumar, eu não fumo, não bebo, não sei o quê. Não, não é isso aí. Se pecado fosse só isso aí, é claro que isso faz parte, o vício faz parte também. Mas o pecado é você estar do jeito que está, longe de Deus. Do jeito que nasceu. Você tem que reconhecer e dizer isso. Abrir a boca e falar. E isso tem que vir de dentro. Você já tem que acreditar. Com o coração se crê para a justiça. Aí a boca faz confissão para a salvação. Então, o que Deus disse para Caim ali? Se tu fizer o bem, ou seja, aquilo da maneira que eu estou dizendo para fazer, tu quiser, tu fazer esse sacrifício aí. O que é um sacrifício, irmão? Hoje, cultuar a Deus, ler Bíblia, você dizer para as pessoas que você tem Jesus na vida e que Jesus é o único caminho de salvação. É isso aí. E isso ser de verdade, não ser hipocrisia. Então isso é o nosso sacrifício hoje. Como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, que é para todos nós, claro, capítulo 12, versículo 1, ele ensinando a cultuar o Senhor. Porque não é cultuar um Deus sem tu saber como é. Que adianta? É o caso do Caim, até sabia quem era, mas ele não fez como era. Ele sabia quem era Deus, que o próprio Deus falava com ele. Há pouco tempo os pais tinham sido jogados para fora, falava todo dia com Deus, então ele foi discipulado ali. Desde que nasceu, com certeza que Deus é assim, dessa forma, Caim.
Mas ele resolveu ser contra. É isso aí. Então tem gente dessa forma. Então veja aí que você precisa, pode ser quem for, precisa dessas armaduras que você não vai ter condição de você se salvar por si mesmo. De você ser bonzinho por si mesmo. Então a pessoa tem que ver como é. É o caso que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Ou seja, até aqui o que Paulo está falando? Aquele ditado que a gente sempre fala. Eu estou pedindo para vocês, pelo amor de Deus. É isso que ele está dizendo. Né? Eu rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que Paulo diz isso? Ele fala, mistura ali as coisas, né? Mistura e ao mesmo tempo separando, que é o Velho Testamento com o Novo Testamento. Que eles apresentavam um animal para sacrificar, não era para matar mesmo. Sacrificar pelos pecados ali, para cobrir pecado até Jesus vir e cobrir de todo mundo, ou seja, todo aquele que quer. Então veja que ele disse, apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, não é para se matar não. Vivo, santo, separado do pecado. Fugindo do pecado. Correndo fora do pecado, é isso aí. Santo. Vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja que eu tenho que me apresentar um sacrifício que eu estou fazendo. Qual é o sacrifício? Cultuar o Senhor. Servir ao Senhor. É as tuas renúncias. Você renunciar aquilo que você queria fazer. Poxa, a carne está querendo ir para um forró ali. Mas tem um culto aqui, então eu escolho o culto. Eu saio daquela forrosada, daquela prostituição, das vaidades da carne que me traz uma alegria momentânea. Então eu sacrifico isso aqui, eu não quero, eu rejeito aquilo que é bom momentaneamente, volto a falar, eu troco por uma coisa eterna. Por um culto a Deus, que eu vou cultuar o Senhor, eu vou me alimentar de Deus, como eu disse. Não é que Deus vai fazer isso por ti, é você. Então Deus é a fonte da vida. Aí você vai lá, aí você bebe da fonte da vida. Você se alimenta da fonte da vida. Aí não é Deus que vai trabalhar e vai contigo. Não, Ele te dá para você trabalhar. Ou seja, ele alimenta você para você enxergar, para você ouvir, para você entender e para aí te dar todo esse conjunto de coisa aí, te dá ainda a força e o poder para você vencer isso. Que parece, quando a gente fala assim, parece assim que você vai vencer uma onça, um negócio que vem para cima de ti para te devorar. Não. Vencer no sentido contrário, das ofertas do mundo, aquilo que é gostoso de fazer, que é pecar. E aí você rejeita essa gostosura, essa doçura do mundo, que é só pelo momento, mas te traz cadeias, te traz prisão, te traz prisões eternas, engano do inimigo. Você rejeita isso e você fica com o culto a Deus. Você fica com aquela obediência ao Senhor. Aí você se alimenta disso aí, de maneira que é o que Deus disse para Caim. Voltando lá, quando ele disse, se tu fizer o bem, não te será aceito. Mas se tu fizer o mal, o pecado está diante de ti, o teu desejo é para ele. Ou seja, quanto mais tu fizer errado, mais desejo tu tem de pecar.
E nada te impede de fazer isso aí. Pelo contrário, aí que você vai ter vontade mesmo. Aí que você vai ser atraído pelo pecado. Você vai ser atraído pela terra, pelas coisas terrenas, se afastando mais de Deus, diminuindo esse conhecimento de Deus, diminuindo esse interesse por Deus. Você, cada vez que se afasta, mais difícil fica de enxergar Deus. Então foi isso que Deus disse para ele. O pecado está diante de ti, o teu desejo é para ele, mas tu tem domínio sobre ele. Ou seja, se tu quiser, tu se aproxima de mim, tu vai te alimentar de mim, do meu poder, da minha força, que te dá armas para isso, para tu vencer esse desejo, e tu vai enxergar, cada vez mais tu vai enxergar a maneira, as arapucas, as armadilhas que tem para a tua alma. Então tu vai combater isso, é como que ele estivesse dizendo tudo isso aqui que eu estou falando. Então entenda que o crente, ele tem essa visão. Se eu fizer isso, aí tem o Espírito que está em mim, que eu permito isso, que ele esteja em mim, para me ensinar e me convencer. Não faz isso, porque se tu fizer isso aí, tu está condenado. Ou seja, tu bebeu um gole de veneno. Pode morrer, porque esse gole de veneno ele vai te enfraquecer. Fica mais difícil de você correr atrás da solução. Se aproximar de Deus. Ou seja, tu vai perder a visão, diminuir a tua visão, a tua audição, o teu entendimento. Aí você vai querer achar a solução na carne, que é o caso que eu falei agora há pouco de Davi. Ele disse, poxa, fez um plano carnal, diabólico. O diabo disse, não, tu chama ele, dá uma cachaça para ele, e aí tu bota ele para dormir com a mulher dele. Não deu certo, irmão. Você mentir, você pegar um crime teu e jogar nas costas dos outros. Então você tem que colocar luz nisso aí, você tem que chamar, dizer, não, eu fiz, foi eu que fiz aqui. Aí pedir perdão da igreja, de pastor, de todo mundo e a Deus. Claro, primeiro a Deus. Aí você fica, não é que fique livre, você acaba pagando alguma coisa de preço. Mas o inimigo não pode fazer mais nada contigo no sentido alma, sentido salvação. Não pode. Você pode se recuperar desse prejuízo. Aí, entenda aqui que de si mesmo você não tem nada. Quando você vai ver o versículo 12 que eu falei de João lá, né, que eu sempre estou falando, todo aquele que crê, lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Aí você vai ver no versículo 13, que ele diz que isso não veio do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, ele diz lá, mas sim de Deus. Então não é de você que, eita, eu estou com a vontade de ir para o culto hoje. É o Espírito Santo, é Deus falando. Mas isso, se você não atender, você vai perdendo essa vontade. É isso aí. Então por isso Paulo diz, cultuar a Deus tem uma maneira certa de você se apresentar a Ele. Vivo, em sacrifício. Então não é fácil cultuar a Deus, é um sacrifício. Porque você está deixando alguma coisa. Você, aprendendo de Deus, você está reconhecendo algum erro. Você está deixando alguma vaidade, jogando fora aquilo que para ti era valioso antes. Mas que você vai se dispor
disso aí, trocando pela obediência a Deus. Então você vai fazendo essa troca. Então é um sacrifício e você continua vivo. Aí que é vivo mesmo, porque você tem vida. Santo, se separando do pecado. É agradável ao Senhor, né? Que é o culto racional. Você tem inteligência, uma consciência que Deus te deu, que a maioria das vezes ninguém usa ela, mas se usar um homem, por maluco que seja, ele que seja rebelde, ruim, mas existe uma consciência nele, no homem. Que o que é isso? É um lugarzinho de Deus, está lá. Porque Deus, ele te deu o espírito de vida teu, que é teu, particular teu. E que você vai prestar conta desse espírito. Então entenda, aí junto disso aí vem uma consciência. O que é isso? É diferente, até diferente dos outros animais, que não tem essa consciência. Então o homem pode ser ruim como ele for, mas se você chamar no particular assim e perguntar, vai me responde com sinceridade assim. Tu sabe que tu tá errado, não sabe? Sei. Então ele é revoltado. Caim não sabia que estava errado? Claro. Sabia que estava errado. Mas ele fez por rebeldia mesmo. Uma revolta contra Deus. Mas o que acontece? Como é que eu posso me revoltar contra aquele que me criou e que é o único que pode me salvar do inferno? Ele tem o poder, como Jesus disse, para nós temer aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós precisamos temer a esse aí. Então, voltando lá em Romanos, só para completar aqui, que quando a gente fala esse versículo primeiro de Romanos 12, é bom que fale o segundo, o versículo 2, que diz, não vos conformeis com este mundo. Quando ele diz para a gente aprender a cultuar a Deus, entregar esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é com razão, um culto correto, um culto que Deus recebe, que é bíblico, que é conforme Deus escreveu e diz ainda, e revela, tem falado pelos profetas por todo, o próprio Jesus e os apóstolos, olha, para cultuar assim. Então, aqui, como é para servir ao Senhor? Então, aí ele diz, aí não fique conformado com esse mundo aí, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você, para mim, individualmente. Está lá a vontade de Deus, qual é? É que eu me salve. É que eu venha ouvir Ele, escutar a sua palavra, cultuar Ele de maneira correta, não para Deus ficar maior, não, mas é para mim me alimentar dele e me salvar. Então Ele quer isso. Agora a vontade boa, agradável e perfeita é essa. Mas eu tenho acesso a isso? Eu vou conhecer, experimentar isso? Não, porque eu não cheguei lá. Eu não quis, eu não acessei isso aí. Porque eu me conformei com o mundo, com a horizontal, como eu falei no início. Não, minha preocupação está com a terra, com a minha vida profissional, minha vida de turismo, seja lá de que for, de qualquer jeito, empresarial, sei lá o que seja. Aí eu me preocupo com, pode ser trabalho, pode ser quem for, como for, mas eu estou preocupado somente com isso. E eu depois, esse mundo passa com as suas concupiscências, diz o apóstolo João na sua carta. Mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Então tem que ficar com a palavra de Deus, que é para sempre. Então entenda que você se faz em Deus. Você se arma. Jesus, ele disse, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno. Todo o poder do inimigo. É isso aí. Então esse todo poder não é porque você vai ter uma vida de maravilha, aí o inimigo nem toca em tu e tu só dançando nas festas e brincando e viajando. Não, não é isso. Ele não tem poder de levar ou te induzir a ficar na mesma condenação que ele está, de ir para o lago de fogo. Você escapa de lá. Deus te tira de lá. Te tira nesse sentido, ele te dá poder para tu escapar. Porque fica uma coisa meio confusa assim para as pessoas que não entendem. Mas se Deus tem todo o poder, para que essa luta danada de você servir ao Senhor, aquela coisa toda? Por que Deus não elimina logo o diabo? E quem é que sabe por quê? Não sei. Aí outra coisa, o inimigo ganhou nós lá, no Éden. Jesus ganhou nós na cruz, está aí os dois. Então, aí o que acontece com o homem? A maior explicação no meio disso aqui tudo é que você tem um livre-arbítrio. Deus, ele não fez você uma criatura sujeita a ele, está sujeito. Se fosse, dizia por aqui, aí tu queria entrar no mato, ele puxava na tua orelha, não, é pra cá, rapaz, estou te mandando tu ir pra cá. Deus não faz isso, o homem não faz, o homem quer dominar os outros, a força, mas Deus, ele não te obriga a fazer, mas é absolutamente nada. É por isso que você voluntariamente, sem barganha, sem nenhum tipo de avareza, nenhum tipo de vaidades ou coisas pessoais, você cultua a Deus. Não adianta. Você faz, mas não recebeu nada. Então, por isso, naquele dia, o próprio Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, em teu nome profetizamos, expulsamos demônio, curamos enfermo e fizemos maravilha. E eu vou dizer abertamente, afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Então veja que você cultua a Deus se for corretamente, se for voluntariamente, você se abastece de Deus para lutar pela tua própria vida e se salvar. Mas se for um culto conforme te disseram, alguém disse, ou você entendeu, eu acho que é desse jeito, e você vai fazer, funciona não. Então, Paulo fala aos Efésios que para a gente não ser mais menino inconstante. Sabe aquele menino que... Menino deu um brinquedo azul e está brincando da fé, aparece um amarelo e quer o amarelo, larga o azul. Então não é assim, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, me dá e segura mesmo. Não é negócio de estar com conversa fiada, não. Então, ou tá com Deus, quem comigo não ajunta, espalha. Quem é contra mim, quem não é comigo é contra mim, acabou. Tem negócio não. Não pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores, disse Jesus. Então é pegar ou largar. Então você agora tem toda vez que você procurar o Senhor e está disponível, tá. Mas você tem que procurar, é você que abre a porta. Então aqui já está quase acabando o tempo, mas aqui Salmo 24. O Salmo 24
Versículo 1, um salmo de Davi, o homem que louvava o Senhor, né? Acredito que não teve quem louvou o Senhor, que adorou o Senhor como Davi, não, né? E eu falando dos pecados dele aqui, mas ele foi aprovado, porque ele não desistiu do Senhor. Sabe aquela coisa que eu falei, que você se acidenta, mas você conserta, ora, né? Não pode largar, de maneira nenhuma. Então, Salmo 24, né? Salmo de Davi, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então não adianta, mas eu vou viver sem Deus. Eu vejo aí gente que é de Lúcifer, que ele mesmo diz, mas está sabendo que vai ficar numa prisão eternamente, porque é do Senhor que viemos todos nós. Então vai você com o livre-arbítrio para querer Ele ou não querer, buscar nele a vida ou ficar na morte como está. Buscar nele a luz. O que é luz? Salvação, entendimento, visão, audição. Eu falei sobre isso. Ou você ficar na escuridão sem saber para onde está andando, tropeçando nas coisas espirituais sem saber para onde vai, e no final você vai cair no abismo lá. Que está preparado lá. Não está enganado. Jesus nunca enganou, está lá preparado. Então veja. Então do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo aquele que nele habita. Não tem negócio de conversa fiada, não. E cachorro não vai salvar, não. O que vai salvar é homem. A alma do homem. Ou vai para o inferno, ou cachorro fica por aqui mesmo. Porque estão dando tanto valor a cachorro, eu estou vendo que daqui a pouco, né, vamos trocar mesmo o homem por cachorro. Não existe isso aí. Substituir o homem é acima de todas as coisas. Foi feito todos os animais que voam, que nada, que rasteja por essa terra. Todas essas coisas foram entregues na mão do homem. É para suprir o homem. Vá para a Bíblia. Deus fez isso aí para dar suporte ao homem. O homem é acima de todas essas coisas. O valor da terra está na alma do homem, não é nem no homem em si. Porque Deus não é um Deus de cuidar de carne de homem. A carne para nada presta, disse Jesus. Então é no sentido de você só obedecer, dar glória a Deus na terra, essa carne só serve para isso. Você sujeitar ela para cultuar a Deus obrigada, que ela não quer não. A carne, a inclinação da carne é morte. A carne é contrária à lei de Deus. Não pode obedecer à lei de Deus. Na verdade, nem pode, disse Paulo. Então nós temos que andar, sujeitar através do Espírito da carne. Então veja, para servir ao Senhor e assim morar com Ele para sempre. É isso aí. Então veja aqui o versículo 2. Porque Ele o fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. A terra. Levantou no meio do mar. É assim. E Ele pode afundar também. Aí é que está. Né? O dilúvio dá até de entender isso. Só para afogar a terra, mas rapaz, assim como Ele mandou ter terra seca no meio das águas, pode afundar ela também. Faz o que Ele quiser. Versículo 23. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem é que sobe? Quem é que vai para a igreja? A igreja, quem diz, um templo, uma casa. Uma congregação de pessoas. Quem vai lá, né? E cultua a Deus de verdade. Porque às vezes vai e não cultua. Deus for perguntar para ele, não, nunca vi tu não. Então é isso que eu tenho que me perguntar. Eu estou sendo sincero? Eu estou querendo me salvar ou estou querendo
agradar um pastor, estou querendo agradar um amigo, eu estou querendo agradar a mim mesmo, eu estou querendo de alguma forma levar vantagem, eu estou querendo dizer que tem Deus, mas um Deus que eu criei na minha mente, é um Deus aqui que eu penso, eu acho, talvez seja desse jeito aqui. Porque tem gente que é desse jeito, ele acha que está fazendo, Deus está aprovando, eita. Quantas pessoas já disse? Ele ir lá para o Salmo 50 para ver se ele tem direito até de falar a palavra de Deus. Falar ele pode falar, mas ver se Deus está aprovando o que ele está dizendo. É porque ele é reprovado diante de Deus as suas atitudes e fica querendo dizer que tem Deus. Para dizer que Deus é um vagabundo, a sua palavra não tem valor nenhum, você só diz, mas não precisa cumprir nada. Não é assim não. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Uma pergunta. Aí ele diz no versículo 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Entrega a sua alma à vaidade das coisas terrenas. Eu preguei só isso, nesse programa falando só sobre isso. Que você rejeita as coisas de Deus e você corre atrás dos teus interesses. Seja ele qual for. Não, mas isso é bom porque eu estou levando comidinha para o cara que está morrendo. Não tem nada a ver. É Deus, irmão. Se Deus é primeiro, as outras coisas vai dar tudo certinho. Não adianta você estar dando comidinha na boca de alguém e você não ter Deus para dar para ele. Sabe aquela coisa do apóstolo Pedro com o apóstolo João ali na Porta Formosa? Quando aquele aleijado estava com 40 anos de idade, a vida inteira esteve naquela porta pedindo esmola, ia pedir até morrer de velho ali, e não ia ter solução para ele, mas quando encontrou-se com Pedro e João ali, que ele pediu esmola e disse, olha para nós. Olhar no sentido, dá uma olhada no Deus que está em mim, Jesus que está em mim, o poder que está em mim, essa unção de salvação, dá uma olhada aqui. É como que seja assim. Olha para nós. Nós não temos ouro, nem temos prata, não. Ou seja, coisa natural, nós não temos nada, nem um quilo de arroz. Nós não temos nada para te dar. Agora, o que nós temos, nós vamos te dar. Levanta. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, isso aí é que é importante, irmão. É claro que nós temos que ter nossas responsabilidades. Eu não estou falando, é que você... Não adianta você ser bonzinho, dando arrozinho, mas você não dá a palavra que é o pão da vida. Você não tem ela nem para ti, nem para dar para os outros. Pelo amor de Deus. Temos que buscar isso aí. Ser alimentado de Deus. Então é esse que não dá, é limpo de mão e puro de coração. Significa fazer ir lá para o monte do Senhor, que é a igreja, seja qualquer culto, de coração, de verdade, isso seja querendo agradar o Senhor. O Senhor está certo, isso que eu estou fazendo, é assim mesmo, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está dando ouvido, o Senhor está me abastecendo, me alimentando da tua glória, do teu poder para me escapar do inferno. É isso aí, eu preciso fazer essas perguntas ao Senhor. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, mentindo, com malícia, enganando os outros. Que é isso, irmão? Aí ele diz aqui, no versículo 5, este receberá a bênção do Senhor. Se for desse jeito, ele recebe a bênção do Senhor. E a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Ou seja, ele é justificado e ele é salvo, se ele fizer dessa forma. Sair das vaidades, ver o que houve lá com Caim.
Ele teve que sair da casa do seu pai, de perto lá da família, e tacou-se para outra cidade para lá. Que até as pessoas questionam isso. Caim, quando acontece isso, a Bíblia não fala das pessoas que nasceu tudinho, não. Estava com ali, quem sabe, uns 100 anos, 100 e poucos anos, que depois o que nasceu para substituir Abel, que é 7, já tinha 130 anos que eles tinham pecado já. Então veja que estava já com um tempão ali. A própria Eva diz que Deus me deu mais um filho no lugar de Abel que Caim matou. Então estava com 130 anos quando nasceu 7. 130 anos Adão tinha. Quer dizer, e ele antes não tinha ano, negócio de ano, porque ele não morria. O que é eterno não existe, negócio de mês, ano, segundo, minuto. Não tem isso não. Então ele já tinha 130 anos, então veja que já tinha gente espalhada para todo canto já. E ele caiu na malva, caiu fora. Vai estar lá pro meio dos desobedientes. Aí ele criou um povo dele lá, rebelde. Vai ler a Bíblia pra você ver. Então que lá na frente esse povo se juntaram e se prostituíram, que virou aquela coisa de Noé lá. Que Noé fez a arca e mataram. O resto Deus matou. Então é assim. Então veja aqui, irmão. Olha o que diz no versículo 6. Não, o versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Meu. Versículo 7. Levanta, ou seja, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Entradas eternas, a porta do céu, eternidade. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. O que é isso? Você é uma porta. Aí entra o Rei da Glória na minha vida, irmão. Se eu levantar minha cabeça para enxergar, levantar minha cabeça para olhar para o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aí eu levanto minha cabeça, significa que eu estou olhando, vê o que Caim fez, ele baixou a cabeça. Caim, por que decaiu o teu semblante? Por que tiraste? Ele fez uma pergunta no versículo 7, no versículo 6. Lá de Gênesis 4, no 7 é que ele diz, deveria fazer o bem, que eu aceitava. Então veja, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. O que é isso? Um favor que é agraciado a mim, que é me dado e assim me leva ao céu. É isso aí, que Deus abençoe, vamos orar. Agradecendo ao Senhor Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus por estarmos aqui mais uma vez com mais um programa. Meu Deus, o Senhor vem abençoar todas as pessoas que nos assistiram, nos ouviram, ajuda, abençoa, fortalece, abre a mente, meu Deus, para compreender as palavras, compreender o mistério do Senhor, compreender o caminho da salvação. Abre o olho para enxergar e abre os ouvidos para ouvir as tuas palavras. Meu Deus, mas aquele que é perseguidor, aquele, meu Deus, que não quer, aquele que procura matar-nos, procura nos perseguir, que seja tapado os ouvidos, os olhos e o entendimento para que não entendas e assim não venha perseguir o Evangelho, perseguir os cristãos. Ajuda, abençoa todo aquele que quer, dá, meu Deus, se revela a cada um. Dá saúde, vigor, prosperidade a cada um. No nome de Jesus nós pedimos e já por fé, Senhor, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e amém.